canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeiríssima edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Hoje com esse cenário maravilhoso, incrível, diretamente do CT Moacir Barbosa. Acabou agora há pouquinho a primeira entrevista coletiva de Alexandre Matos como novo diretor executivo do Vasco da Gama. Foi apresentado de maneira oficial, não trouxe algo muito revelador, não falou muito sobre perguntas importantes que foram feitas de formas explícitas, mas para bom entendedor, um pingo é letra, e eu quero justamente trazer para vocês as minhas impressões do que está implícito e, na minha opinião, o implícito acaba revelando muito mais, às vezes, o que é falado de forma implícita, e óbvio, não tem como eu analisar a coletiva do Alexandre Matos sem passar pela fala do CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa. Um dia depois do término do Campeonato Brasileiro, eu estava lá no hotel, me fugiu o nome do hotel agora, lá em São Conrado, e também sobre a fala do Josh Wander, que foi o motivo de uma pergunta que eu fiz, inclusive, durante a entrevista coletiva. Então, ó, já deixa o like no começo da resenha, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal no Instagram. E você que é bom de palpite, o Campeonato Carioca começa já na semana que vem. O Vasco joga hoje na Taça São Paulo. Os campeonatos europeus estão pegando fogo. Quem usar o cupom promocional Futebolaço, se cadastrando pela primeira vez na 1xBet, Futebolaço com temudo e no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Além de apostar e se divertir na maior do mundo com segurança e tranquilidade, vocês ajudam demais o meu trabalho. Quem é fã do Dieguinho do canal Futebolaço, esse parceiro comercial é fundamental para a manutenção do nosso trabalho. Dieguinho, não vou apostar agora, não tem problema. Quando você quiser fazer suas apostas, o seu cadastro já está feito lá. Dito isso, bom, o Alexandre Matos primeiro fez uma introdução, se é assim que a gente pode dizer, de 5, 6 minutos, falando do motivo pelo qual ele trocou o Atlético Paranaense pelo Vasco, bateu no escudo ali dizendo que esse foi o grande motivo por ele ter deixado o Furacão e ter vindo para os Gigantes da Colina, falando da importância e do peso da história do Vasco da Gama, e o tempo inteiro. Teve até um momento que ele foi questionado e ele brincou, 15 vezes não, falei mais de 15 vezes aqui de projeto de médio e longo prazo, médio e longo prazo, médio e longo prazo, médio e longo prazo. E o torcedor do Vasco, quando ele tem a possibilidade que se concretiza em virar uma SAF, ele pensa em projeto de curto prazo, porque projeto de médio e longo prazo fez o Flamengo com recursos próprios, começando uma reconstrução paulatinamente para anos à frente construir. O Vasco não, ele chega numa injeção de capital de 700 milhões ao longo de 4 temporadas, somado ao próprio recurso do clube. Óbvio, tem que se pagar as dívidas também que o clube tem existente, mas você espera um processo mais acelerado, que se fale mais em curto prazo. Óbvio que o médio e longo prazo é importante, mas você espera um retorno técnico e esportivo já de imediato. E a fala do cabeça máximo da instituição, que até hoje não vê a público se retratar, pedir desculpa, veja, não foi bem assim, deixou aquela frase colocada da forma como foi, até hoje ela não se concretizou, e para mim tá claro que não vai, pelo menos no curto prazo, que é que o Vasco consiga competir de igual para igual, pelo menos financeiramente, com o seu maior rival. E nós tivemos a primeira entrevista coletiva do término da temporada, ainda no ano passado, do Lúcio Barbosa, dizendo que chegariam jogadores do tamanho do Vasco da Gama. Hoje, os 3 primeiros reforços, David, Robert Rojas e também o João Vitor, não entram nessa categoria jogadores do tamanho do Vasco. Podem virar jogadores enormes para a história do Vasco e a receberem a alcunha de jogadores do tamanho do Vasco. Então tem um descolamento entre o que é prometido muitas das vezes pelas pessoas de dentro do clube e pelo que é o que acaba acontecendo definitivamente no dia a dia do clube. E eu fiz questão de fazer uma pergunta para o Alexandre Matos após algumas perguntas e a introdução dele sobre justamente essa questão, porque ele fala que cada clube tem o seu tamanho, tem o seu momento. Eu perguntei, tá, Matos, mas qual é o tamanho do Vasco? O que a gente pode esperar do Vasco? Qual é o perfil de agressividade ou não que o Vasco vai ao mercado? E em momento algum, sob hipótese alguma, até eu perguntá-lo, ele falou sobre título. Ele falou sobre ser competitivo, em algum momento, de forma sólida, buscar protagonismo, e aí ele me
se aprofundou um pouco mais nessa questão. Disse que se não fosse para ser protagonismo, e ele explicou que os processos bem estruturados e de que esse protagonismo naturalmente te aproxima dos títulos. E ele não deixaria o Atlético Paranaense para vir ao Vasco se não fosse ter condição de conquistar isso. Mas em momento algum ele quis cravar que o Vasco vai entrar de cara já brigando pelos títulos. E aqui eu saio com a expectativa minha / do torcedor, vou separar uma coisa da outra, muito clara. O torcedor, quando vê o anúncio do Alexandre Matos, a renovação do Ramon Dias, porra, irmão, ano do maior aposta da 777, a gente vai pro mercado, vai contratar todo mundo e vai brigar para ser campeão, porque o Ramon Dias exige isso, ao longo da carreira dele sempre foi muito vitorioso e campeão, e o Matos também. Porém, o que a gente está vendo, e ficou claro, e eu prefiro trabalhar com a verdade do que com falácias e promessas vazias que machucam, enganando o torcedor sobre algo que acaba não se concretizando. Eu prefiro que o Matos faça o que ele fez hoje, que é jogar essa expectativa inicialmente mais para baixo, falando de um projeto de médio e longo prazo, que ano após ano você quer melhorar essa questão, esse retorno esportivo, mas deixando claro que o Vasco não vai ser o clube que vai sair atropelando todo mundo no mercado e contratando. Eu gostaria que o Vasco fosse assim, claro. Eu queria o De La Cruz aqui, eu queria o Everton Ribeiro aqui, eu queria talvez o próprio Bruno Rodrigues, que é um jogador para composição de elenco que o Palmeiras pegou, o Gustavo Scarpa, queria que o Vasco estivesse disputando os jogadores mais badalados hoje do mercado, mas aparentemente não é ainda essa a nossa realidade. Então eu prefiro que o Matos seja claro e diga, olha, o nosso projeto para o ano é ser competitivo, melhorar o que foi a temporada do ano passado, mas é um processo de construção. O que não quer dizer que nós não possamos conquistar e ganhar algo já no curto prazo, mas não vai se abrir mão da responsabilidade financeira e de se cumprir rigorosamente o orçamento traçado. Lembrando que a gente já sabe que algumas mentiras foram pregadas por torcedor e algumas coisas já vieram à tona, que uma coisa que foi pregada lá atrás, que eram 700 milhões para pagar a dívida e outros 700 milhões para investir no futebol de forma direta, contratação, melhora de estrutura e etc. Isso não é verdade. O Vasco ainda é um clube com uma dívida muito grande. Então todo esse recurso da 777 se soma ao recurso do próprio Vasco e é batido toda essa receita no liquidificador para pagar a dívida do Vasco, que ainda é grande. Além disso, também se investir no futebol. Então, definitivamente, dentro desse cenário, o que o Vasco consegue fazer é um projeto de médio e longo prazo. Por isso, ainda chega um David, que é um jogador que surgiu muito bem na Vitória da Bahia, foi vendido com grande expectativa para o Cruzeiro, não performou, foi ao Fortaleza, bem, 2 temporadas, o Inter comprou ele acreditando muito no atleta, pagou 11 milhões de reais, ele não rendeu no Inter e foi útil no São Paulo, mas sem grande protagonismo. Esse tipo de jogador ainda chega ao Vasco da Gama. Robert Rojas, um atleta importante que viveu seu auge recentemente há 2 temporadas atrás, veio de uma lesão importante na temporada 2021 e perdeu um pouco mais de espaço dentro do River Plate e acabou indo para o Tigre da Argentina, chega ao Vasco. Então o Vasco ainda vai nesse perfil. O João Vitor, que é um jogador que se acredita muito, me chamou a atenção as cifras, né? Você cacifar 32 milhões de reais podendo virar 42 num jogador que quer queira ou não, ainda é um jogador que é uma aposta, porque não conseguiu performar na Europa e a performance no Brasil dele foi muito curta. Um bom ano no Atlético Goianiense e um bom ano no Corinthians. O segundo ano no Corinthians já foi um pouco mais claudicante. Então, para mim, o que o Alexandre Matos fez hoje foi alinhar as expectativas. A expectativa do torcedor estava aqui nas alturas, na lua, com a contratação e anúncio dele, e ele puxou essa expectativa, na minha opinião, isso é o Diego que está falando, um pouco mais para baixo. E pelo menos a gente não vai poder dizer que ele mentiu, que ele enganou, que ele enrolou o torcedor. E eu prefiro trabalhar com verdade. Acredito muito no trabalho do Ramon Dias, acredito demais no Alexandre Matos, mas não imagino, pelo menos inicialmente, que o Vasco nessa temporada 2024 entre brigando pelos títulos. Pode acontecer que um conjunto de fatores e de grupo e de uma palavrinha que a gente usa muito no futebol, que é da liga,
que faça o que o Botafogo viveu na temporada passada, não na reta final, mas um elenco que inicialmente ninguém prospectava muita coisa e acabou liderando de braçada o Campeonato Brasileiro. Então, se der muito certo, se der liga, tem alguns jogadores que já estão há um bom tempo aqui, é uma comissão técnica que foi mantida e vai chegar mais alguns reforços, pode ser que um elenco não tão badalado encaixe e acabe ganhando algo importante. Pode acontecer, porque é futebol. O Corinthians do Fábio Carille foi um grande exemplo disso, se a gente for tentar puxar uma memória um pouco mais curta, tá bom? As Copas é um caminho... A Copa, né? Porque o Vasco só joga a Copa do Brasil, é um caminho mais possível para o Vasco, digamos assim. Então é isso, vamos aguardar, tem que esperar pelo menos fechar a janela ali em março, para a gente entender definitivamente quais serão os jogadores que chegarão ao Vasco, né, pelo menos para esse primeiro semestre, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o que vocês acham de tudo que a gente discutiu aqui. Saiu animado? Saiu desanimado? Eu pelo menos saí com a minha mente com as coisas um pouco mais clara. Era o que eu queria ouvir, não, mas pelo menos acho que eu ouvi um pouco de verdade, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e logo mais a gente volta com a nossa segunda edição. Tamo junto e fica com essa imagem linda e incrível do CT Moacir Barbosa.